Gordura ao demônio! Low carb vem salvar tudo! Se você já viu alguma dessas coisas que só a proteína importa e o resto vai te condenar ao inferno, por favor, senta um pouquinho aí que eu quero conversar com você sobre isso. Oi gente, tudo bom? Eu sou Péricles, comigo tá tudo bem, espero que com vocês também. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que é muito recorrente no dia a dia das pessoas que frequentam a academia ou que gostam desse mundo, que é um fenômeno descrito pelo fanatismo por um corpo saudável ou perfeito. Mas antes de começar, eu vou logo pedir para você se inscrever nesse canal. A gente já bateu a meta dos 80 inscritos, a gente vai chegar aos 100. Glória! Muito em breve, eu acredito. E eu quero agradecer a você. Se você está gostando desse vídeo, se está gostando desse projeto, desse compartilhamento de ideias que a gente está construindo aqui, então dê uma força ao canal, se inscreva, mostre para as pessoas que você acha que vão gostar dessa temática aqui, compartilhe esses vídeos. É assim que mais pessoas vão conseguir ver esse material que a gente está construindo aqui, certo? Eu dependo de você para que isso continue sempre vivo. Bom, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas paranoias, sobre essa ditadura do mundo fitness, né? Parece que hoje a gente falar em carboidrato perto de algumas pessoas é quase como falar do diabo. Por acaso eu sou algum monstro? E eu vejo que esse tipo de coisa é muito reforçado por ignorância de algumas pessoas que não conhecem bem como funciona o metabolismo do nosso corpo, ou então por dar espaço a algumas pessoas ou alguns profissionais que têm uma relação um pouco duvidosa com esse tipo de estratégia, né? Para não dizer conflitante ou desonesta com as pessoas. Por que se vilaniza tanto o danado do carboidrato e a gordura? A gente vive hoje esse paradigma de que ser fitness é a qualquer luxo do momento, é a última moda. Se você não é fitness, você não é nada. Se você não tem a barriga tanquinho, você é um infeliz. Se você não tem um bracinho da hora, a bundinha redondinha, daquele tipo de coisa que você vê direto nas redes sociais. Super sensual! E eu não estou percebendo as pessoas mais felizes em perseguir esse modelo. Eu não estou percebendo mais pessoas querendo entrar no mundo de uma rotina de exercício, seja academia ou fora dela, por conta disso. Pelo contrário, eu estou percebendo um movimento das pessoas se afastarem do exercício, se afastarem de hábitos mais saudáveis, por acreditar que, ou eu vou perder a minha picanha no final de semana, meu sorvete, minha cerveja, e eu tenho que... Solta o rap, DJ! Ou eu vou abdicar da minha picanha, da minha cerveja, do meu chocolate, dos meus almoços de domingo, para entrar no mundo fitness e só comer salada, e aí nunca mais comer um carboidrato, não comer um pão, não comer uma batata, nada do tipo. Deixa de ser besta. Não é assim. A gente não precisa ser tão extremo assim. Algumas pessoas pegam essas informações do que alguns atletas de algumas modalidades fazem para alguma fase que eles precisam ter algum resultado, seja de peso, seja de performance, para aquela atividade deles, e extrapolam isso para a realidade das pessoas comuns. Bom, a boa notícia que eu quero dar para você é que você pode ser muito feliz, muito saudável ou até mesmo muito fitness sem entrar em nenhuma dessas paranoias. Glória a Deus. Por quê? Vamos lá. O carboidrato, assim como a gordura, assim como a proteína, são macronutrientes, são substâncias que a gente precisa ter disponível no nosso organismo de forma abundante. De forma bem simples. O carboidrato ele é tão importante para a gente que, só para você ter uma ideia, ele é o alimento primordial do seu cérebro. Não sabia. Se você não alimentar o seu cérebro, você infelizmente não vai durar muito tempo. Eu vou morrer! Gordura. A gordura é um macronutriente fundamental para a gente. A gente não vive sem gordura. Os hormônios da gente, outros tecidos do nosso corpo são feitos a partir de gordura. A gente precisa dela. A gente só chegou até hoje aqui nesse ponto da evolução humana, em boa parte por conta de a gente lidar muito bem com essa forma de a gente metabolizar e estocar gordura. Tá? Eu não quero entrar tanto em detalhe nisso aqui não, acho que isso pode virar um vídeo futuro, né, se vocês acharem interessante, mas imagine um triângulo com esses 3 macronutrientes. No ponto a gente tem a gordura, na outra a gente tem o carboidrato, que a gente já falou, e a proteína, que ela serve para construir tecidos, ela serve para construir tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido de órgãos. Ela tem uma função bem importante também do nosso organismo.
Não tem nenhum desses 3 macronutrientes que seja mais importante que o outro. A gente precisa dos 3 de forma igual. A gente precisa de gordura, a gente precisa de carboidrato e a gente precisa de proteína. Se a gente tira um desses 3 aqui, em algum momento o nosso organismo vai sentir falta e ele vai entrar em colapso. Tá, Péricles, tudo bem. Entendi que funciona para cada coisa, mas, poxa, eu vejo que aí tem muita gente falando sobre dieta low carb, que é legal, baixo carboidrato a gente vai conseguir viver mais, a gente vai conseguir ficar mais magro e tal. Não é bem assim. Existem algumas estratégias que aí é o nutricionista quem vai escolher para determinadas pessoas, para determinado tipo de fase que a pessoa está, se é um atleta, se é uma pessoa que tem uma performance excepcional, ou então se ela tem uma condição, alguma doença ou alguma síndrome, alguma condição específica que se avalie junto com o médico, o nutricionista, vão adotar uma estratégia que possa englobar esse tipo de lidar com os carboidratos, restringindo o seu uso, para uma determinada finalidade, mas isso dura pouco tempo, via de regra, isso dura pouquíssimo tempo. E aí, como efeito, o primário ou secundário, a depender da estratégia, que a pessoa perca muito peso, que a pessoa perca um pouco de gordura, mas volto a dizer, o nosso organismo precisa dos 3. E se tem uma coisa que o nosso organismo aprendeu ao longo desse tempo, é se adaptar. Ele se adapta muito rápido, muito fácil às condições que ele tem. Então, se você está passando por uma dieta que está privando você de carboidratos, dando um exemplo aqui, ou de gordura que seja, e você começou a perder peso rapidamente por conta disso, você não vai aumentar a sua perca de gordura por aumentar o período ou aumentar a restrição de carboidratos ou de gordura. Por quê? Porque o nosso organismo vai entender aquela perca de peso que a gente teve, que a gente quer, se é no ambiente controlado, né, com uma dieta bem prescrita, ele vai entender que aquilo é uma agressão do seu organismo. Por isso que você tem uma resposta rápida com relação à perca de peso, ao emagrecimento. Você perde rápido e depois você tende a ter um platô com aquilo. O seu organismo tenta entrar com um mecanismo de defesa para que você não perca muito peso. Perder peso de uma forma muito rápida é sempre um sinal de alerta para o nosso corpo. Tá? A gente precisa manter certos níveis de gordura para o nosso corpo funcionar bem. A gente precisa ter certos níveis de açúcar, de glicose, de carboidrato no nosso organismo para a gente funcionar bem. E da mesma forma, assim, as proteínas funcionam um pouquinho diferente porque a gente não tem uma reserva de proteínas, não. O nosso organismo ele não estoca proteínas, via de regra. Mas a ideia de ter uma alimentação moderada também contempla as proteínas, tá? Não é a gente querer comer mais proteína, é outro viés agora, né? Geralmente se tem a ideia que se eu vou diminuir os carboidratos, eu vou aumentar a quantidade de proteínas, eu vou ter uma chance maior de emagrecer ou de hipertrofiar. Não é bem assim. Existem limites para isso. Limites de tempo, existem limites físicos mesmo, do quanto você pode ter de ganho de massa muscular, ou de perca de gordura, ou de ganho de performance com relação a esse tipo de conduta nutricional ou o que seja. Bom, e aí por que isso faz tanto sucesso? Eu comecei falando lá nos primeiros minutos que a ideia de você ter essas estratégias que contemplam pessoas que têm performance mais elevada realmente dá uma sensação de que, poxa, se ali o atleta que é campeão fez isso e teve esse resultado, então se for fazer isso também, eu vou obter o mesmo resultado, né? Não. Mas não é bem assim que funciona. Um atleta de elite, um atleta de ponta, ele tem acesso a vários tipos de terapias, a vários tipos de intervenção, a vários tipos de profissionais, colocando o melhor que a gente tem hoje no mundo. Se é um atleta de ginástica, um atleta de vôlei, de futebol, o cara tá tendo ali, é o pico da performance humana, é um cara que para ele chegar naquele ponto que ele chegou, tem um investimento ali de tempo, de trabalho, de anos de treino, de desenvolvimento refinado, de uma estrutura de um clube, uma estrutura de, sei lá, de patrocinadores para dar suporte para aquele cara conseguir, até mesmo nas condições mais adversas possíveis para a sua própria saúde, ele conseguir ter aqueles resultados. Mas não é isso que a gente está olhando, né? A gente está olhando o efeito colateral daquilo. Ah, mas ele tá trincadinho, mas o braço tá legal. E aí, já tá com a barriguinha da hora, com a bundinha. A gente olha isso. Esse aí é o gato do rolê. Muitas vezes esse tipo de intervenção não é saudável, muitas vezes esse tipo de intervenção não é o mais saudável, não é o mais recomendável para a população. Eu gosto muito de pensar na seguinte analogia aqui. Imagine que um atleta de ponta, ele é um carro de Fórmula 1. O cara vai ter ali desenvolvimento mecânico de ponta, materiais caros, nobres, que vão justificar a performance que aquele cara tem. Ele já é um cara muito bom e com material melhor ainda, ele vai ser o melhor do mundo. Do outro lado, vem a gente se espelha nessa performance, a gente quer performance Fórmula 1.
Mas a gente tem um Fusquinha em casa. A gente vai colocar materiais nobres nele, caro, vai colocar ali uma roda de fibra de carbono, vai colocar um combustível de alta octanagem que é muito caro, materiais de pneu, de suspensão. Para quê? É um Fusca ainda. Ainda não tem estrutura para se beneficiar daquilo tudo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não tomem tudo que vocês veem na rede social com relação à estratégia de atleta, de modelo, dessas pessoas que têm destaque como o único paradigma vigente para você atingir o seu sucesso. Você vai conseguir ter o seu resultado em forma de emagrecimento, de hipertrofia, de performance, de saúde, com estratégias provavelmente muito mais simples e menos custosas, física e emocionalmente para você. Se questione sempre. Se tem alguém defendendo ali um método como milagroso, como aquilo que vai salvar a sua vida, a sua existência, porque é só ele que vai fazer aquilo num tempo recorde, desconfie. Sempre desconfie de tudo e de todos. Eu sei que parece que a internet é um espaço sem conflito de interesse, mas o que tem de gente vendo e vendendo esses espaços, a sua fala, a sua credibilidade por uma grana aí, por baixo dos panos de representantes de vários tipos de indústrias, realmente é insultar a nossa inteligência, né? Eu sei que você não é tão ingênuo, eu sei que você é uma pessoa que tende a pesquisar e não se deixa levar tão facilmente por essas coisas, senão você não estaria buscando informação de qualidade. Mas fique sempre atento, tá? Essas informações estão aí à disposição de todo mundo, mas eu gostaria de reforçar essa ideia. Sempre pesquise, confie nos profissionais que têm uma boa conduta, uma boa índole, e encare a rede social como você encara o cinema, tá? Não é porque tá ali na tela que você tá vendo, tá, que você vai acreditar que o Hulk é daquele jeito, que o Thor e tal, enfim. Use aquilo para se inspirar, mas com liberdade poética. Certo? Ah, agora eu entendi! E eu continuo dizendo que existem muitas coisas que valem a pena exercitar nessa vida. E o exercício corporal é apenas uma delas, tá bom? Eu fico por aqui, curtam o canal, se inscrevam, compartilhem e eu vejo você amanhã, tá? Tchau!